Muito bom falar com você nesta noite de domingo. Seja muito bem-vindo à casa de Deus, mesmo que você esteja na sua casa, a sua casa se torna uma casa de adoração. É muito bom poder falar com você. E eu quero aqui cumprimentar os meus amigos. Esta semana eu tive a oportunidade de passar por algumas casas, cerca de 17 casas. Foi muito bom poder visitá-los. Foi muito bom poder orar com vocês, mesmo que ali respeitando os protocolos, mesmo que de alguma forma um pouco distante, mas a gente esteve mais perto, orando e intercedendo, tá certo? Eu quero dizer para você que nós queremos cada vez estar mais perto, nós queremos cada vez mais poder, de alguma forma, saber como que nós podemos te ajudar, como que a igreja pode ser um pouquinho útil para você, tá certo? É por isso que tem um QR Code aí na sua tela. Se você tem alguma necessidade, se você tem alguma situação, é só apontar para esse QR Code, preencher. Este formulário é um formulário que somente eu e a minha esposa temos acesso, tá bom? Então, preencha esse formulário, porque assim nós vamos saber como podemos te ajudar. Tá certo? Como igreja e como família pastoral também. Eu quero aproveitar e agradecer também, a gente está aqui nos momentos de gratidão. Eu disse que eu fiz aqui algumas visitas, não é? E essa semana, irmãos, eu recebi algumas coisas, também recebi algumas, podemos dizer, alguns agrados e algumas visitas. Eu lembro, na segunda-feira, estava na minha casa, na verdade domingo, mas acabei recebendo na segunda a Marta, esposa do Eliezer, nosso ministro de música. Ela me ligou e falou: pastor, o senhor gosta de cuscuz? Eu falei: claro, Marta. A Marta então levou um cuscuz para mim lá em casa. Um cuscuz, Eliezer, muito bom, viu? E Marta, não sei se você está aí me assistindo, Marta. Pensa num cuscuz bom lá em casa. Todo mundo comeu, eu, Mariana, Tairine. Foi uma bênção. Quero agradecer também a irmã Lourdes. Irmã Lourdes também na segunda-feira. Olha, irmãos, esses amigos aqui me tratam muito bem. Segunda-feira, irmã Lourdes me liga: pastor, fiz aqui um biscoitinho de nata, o senhor aceita? Ué, irmã Lourdes, como que eu vou negar? Muito bom também, quero agradecer a irmã Lourdes por esse cuidado, por esse carinho. E ontem, a Nidinha levou para a gente um bolo de chocolate. Então, Nidinha, um meu abraço para você. O bolo de chocolate acabou, tá certo? Tava uma delícia, foi muito bom, tá certo? Eu quero usar esse momento aqui para a gente agradecer os nossos irmãos pelo carinho que têm tido conosco, com a nossa família pastoral. É muito bom ser amado, é muito bom ser abraçado. E assim eu digo que a gente pode ajudar, a gente está à sua disposição, tá bom? Então, esse momento de agradecimento, você que tem algum pedido, você que tem alguma necessidade, coloca aí no chat, coloca também, aponta o seu QR Code aí para o celular, aponte o celular aí para o QR Code, e a gente vai aprendendo e a gente vai sabendo como podemos te ajudar, tá bom? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos agora abrirmos a Tua palavra e de alguma forma entendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida, qual é a Tua vontade para a nossa igreja, e que assim, Senhor, possamos aprender, nos fortalecer em Ti e seguirmos na caminhada para o céu. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa tocar os nossos corações, nos ajudar a concentrar na Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós tivemos aí uma pausa devido à Semana Santa, mas hoje nós vamos retomar esse estudo e vamos retomar usando o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 21, e vamos ler. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos retomar o assunto, nós vamos retomar ao tema e vamos partir para Apocalipse, capítulo 5, que é o texto que vamos aprofundar nessa noite de domingo. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. A minha Bíblia diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém?
Esse texto nós já lemos ele alguns domingos atrás. E eu decidi introduzir, através desse texto que já lemos, já abordamos, porque no livro do Apocalipse nós temos algo muito interessante. Alguns textos bíblicos do Apocalipse encerram sessões e introduzem outras sessões. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 3, a gente percebe exatamente isso. Apocalipse 3, verso 21, está encerrando uma sessão histórica e também uma sessão que tem aplicações proféticas. E de alguma forma está introduzindo algo que necessariamente será abordado pelos próximos 4 capítulos, que trabalha o trono de Deus. O texto é claro: ao vencedor vou dar-lhe a oportunidade de sentar comigo no meu trono, assim também como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Há 15 dias atrás nós trabalhamos o trono de Deus, Apocalipse 4, que é introduzido aqui por esta mensagem. Hoje nós vamos a Apocalipse capítulo 5, que fala de Jesus que, ao vencer, recebeu autoridade de se sentar no trono. Logo mais, algumas semanas, e começaremos na próxima semana, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 7, que falam dos vencedores, então, recebendo a promessa de Apocalipse capítulo 3, verso 21. Especificamente o capítulo 7 de Apocalipse trabalha esta promessa sendo realizada. Apocalipse capítulo 6, onde se trabalha o selo de Deus, trabalha o processo, a caminhada dos filhos de Deus até a vitória. Mas essa é uma promessa que eu e você precisamos considerar, porque Cristo venceu, nós também podemos vencer. Vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 1. Com esta imagem em mente, com esta promessa em mente, a gente vai começar Apocalipse capítulo 5, verso 1. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Olha o que diz aí: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu, olha só, uma referência a Apocalipse 3, 21. E diz, versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo:
aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se adorando. Amém? Como eu disse no início, Apocalipse capítulo 5 é uma continuação de Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse capítulo 4 nós temos uma imagem, uma liturgia. Em Apocalipse capítulo 5 nós temos um evento, a entronização do Cordeiro de Deus. O texto aqui nos mostra algumas coisas bem interessantes. Primeiro, um rolo. Nós lemos aqui que o rolo está na mão direita, mas na verdade o rolo não está na mão direita. No original, o rolo está ao lado direito do trono do Pai. Então, este rolo, que claramente era um pergaminho, porque este era um material, este era um meio de escrita, esta era a forma de preservar os livros, essa é a forma de escrever daquela época. Então, o rolo era um pergaminho, e esse rolo estava no trono. Ainda falando do tempo de João, e necessariamente voltando um pouquinho ainda o tempo, no período da nação de Israel, havia uma crença, na verdade os tronos dos reis daquela época eram tronos grandes, eram tronos que tinham um espaço do lado direito, e havia uma crença naquele povo de que os reis de Israel, eles na verdade não se assentavam no trono, os reis de Israel se assentavam à direita do trono, porque na visão do israelita, os reis eram co-governantes da nação. Em outras palavras, os reis eram governantes com Deus da nação de Israel. E aqui, uma imagem do trono. E quando João traz Jesus, e esse Jesus se assentando à direita de Deus, sendo entronizado, João está querendo dizer o seguinte, que Deus assume o governo do mundo. É basicamente isso. Deus, ao se assentar à direita do trono, Jesus, ele assume o governo. E claramente aqui se cumpre uma profecia desde os tempos de Israel, porque Jesus aqui, além de ele se assentar à direita do trono, Jesus aqui, ele assume o seu papel como leão de Judá. Em outras palavras, assume o seu papel como alguém da linha de Davi. São curiosidades, são informações importantes para nós aqui, para que nós possamos entender um pouquinho o texto, entender o que está por trás do texto. O texto ainda que lemos diz que o livro, ou o rolo, ele estava selado. E claramente o selo mostra que ele estava fechado, sem autorização para ser lido, sem autorização para ser aberto. E para dar uma ênfase ainda maior sobre o conteúdo e sobre a privacidade do conteúdo, João diz que o livro estava selado não simplesmente com selo, o livro estava selado com quantos selos? 7. 7 selos. E eu não sei se você se lembra, mas eu constantemente tenho falado aqui que o número 7 é um número básico do livro de Apocalipse. O número 7 é um número que tem a ver com plenitude, que tem a ver com completo, que tem a ver com perfeição. Então, o fato de João dizer que o livro está selado, não simplesmente com um selo, mas com 7 selos, João está querendo dizer que o conteúdo não poderia ser aberto de forma alguma. O conteúdo não poderia ser aberto sem autorização. O conteúdo não poderia ser aberto por qualquer pessoa. Por isso o livro está selado. Ainda uma informação importante sobre o texto. O texto diz que o livro estava escrito por dentro e por fora. Claramente, muita coisa, muito conteúdo. Mas também aqui nós temos uma lembrança da lei de Deus, das tábuas entregues a Moisés. Essas tábuas foram escritas por dentro e
por fora. Claramente, amigos, quando a gente começa a aprofundar aqui, a gente percebe que o conteúdo do livro tem a ver com a aliança de Deus e também a respeito do futuro do povo de Deus. Mais uma vez eu volto, um rolo, um pergaminho selado com 7 selos, não poderia ser aberto por qualquer pessoa. Aí você pergunta, pastor, qual era o conteúdo do livro? Se você vai no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse, a ideia de selar denota uma ocultação da revelação de Deus até um tempo designado pelo próprio Deus para que esta revelação pudesse ser vista, conhecida. Se você vai também aqui ainda em Apocalipse 10, 7, mostra que o seu conteúdo está relacionado com os mistérios de Deus, no que diz respeito ao propósito de Deus de resolver o problema do pecado. E isso já começou a ser revelado de alguma forma com a vinda de Jesus, com o ministério de Jesus, com a sua morte e também com a sua ascensão. Então o conteúdo, amigos, é um conteúdo misterioso. Parte deles revelado já, e nós vamos estudar no próximo sermão um pouquinho mais sobre os 7 selos, mas outra parte ainda esperando o tempo determinado por Deus para que possa ser revelado. Tudo isso é importante para que a gente possa ir clareando as informações por trás deste livro, por trás deste capítulo. Um rolo selado à direita de Deus, um rolo impossível de ser aberto. E é por isso que quando João ele olha para aquele rolo, quando João tem a sua atenção voltada para aquela cena, João chora e pergunta: quem é digno de abrir o livro? O texto é claro, João pergunta: quem é digno? E há silêncio no céu. João pergunta e percebe que ninguém seria digno. Como eu disse, o livro era selado, não poderia ser aberto por qualquer um. Para abrir o livro, alguém precisaria alcançar merecimento para tal. E esse merecimento, amigos, não é qualquer tipo de merecimento. Esse merecimento não é qualquer tipo de atitude. Esse merecimento não é qualquer ação. Esse merecimento tem que ser alcançado. E a palavra merecimento aqui, usada para tentar clarear o entendimento desse texto, é basicamente de alguém que foi à guerra, lutou, batalhou, passou necessidade e alcançou mérito. Entendeu? Para tentar explicar aqui, não é qualquer merecimento, é alguém que alcançou uma proeza, alguém que fez uma realização notável. Em outras palavras, o livro só poderia ser aberto por alguém que por mérito alcançou tal façanha. Eu preciso voltar um pouquinho com você no tempo. No tempo aqui do nosso próprio sermão. Eu preciso voltar com você ao que nós lemos, só para que você possa entender onde nós queremos chegar. Eu comecei falando aqui que Jesus venceu. Lembra disso? Apocalipse 3, 21. É claramente, olha, eu vou ler novamente. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu comecei a mensagem falando isso. Eu comecei a mensagem já clareando da vitória de Cristo. Eu já comecei a mensagem aqui dizendo para você, olha, o que está em Apocalipse 5 foi, de alguma forma, introduzido em Apocalipse 3, verso 21. E mais uma vez eu quero lembrar a você, os 7 selos aqui significam que não poderia ser aberto por qualquer um. Tá certo? Eu preciso lembrar ainda, só estou aqui tentando voltar e adiantar, que Apocalipse capítulo 7 é o resultado de Apocalipse 3, 21, onde os vencedores habitarão com aquele que venceu.
Apocalipse 6, que nós vamos trabalhar semana que vem, é o caminho para que esses vencedores possam então herdar a vitória final. Tudo isso é muito importante, amigos. É um pouco complexo, mas é muito importante para o meu crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. É muito importante para que nós possamos ter a nossa esperança fortalecida em tempos de crise, em tempos problemáticos. Então João pergunta: há alguém digno de abrir o livro? O texto é claro: houve silêncio no céu. Verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, ninguém, nem os anjos, nem os anciãos, ninguém poderia abrir o livro. Verso 5, todavia um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? João foi interrompido por um ancião que diz: ei, João, não chore. Alguém foi encontrado digno de abrir o livro. Ei, João, não chore. Alguém conseguiu alcançar o merecimento necessário. E esse alguém, amigos, é descrito aqui. Mas eu preciso ainda trazer algumas informações antes de nós avançarmos. Esse alguém é descrito, aquele que já foi predito ali em Apocalipse 3:21. Esse alguém é descrito como tendo 7 chifres. Isso aqui é só para título de informação mesmo, tá bom? Só para a gente não deixar passar isso aqui por alto e você achar que eu pulei e não quis te dar informação. É só para que você tenha informação mesmo, não é o foco do livro. Mas o livro diz: olha, esse digno tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. Não sei se você se lembra, 7 tem a ver com perfeição, 7 tem a ver com completo, 7 tem a ver com plenitude, tá certo? Então, o número 7 aqui tem a ver com completo, não quer dizer que são 7 em si, o 7 tem a ver com plenitude, perfeição, completo. Então aqui, João quando fala que viu alguém com 7 chifres, e claramente esse alguém era Jesus, o Cordeiro de Deus, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, Jesus tem total autoridade para governar o universo, sua onipotência que o capacita a pegar o livro selado e abri-lo. Os 7 olhos, também aplicados a Jesus, significam a plenitude de seu discernimento e inteligência, e sua onisciência que o capacita a ler o livro e instruir seu povo em seu conteúdo. Os 7 espíritos se refere à plenitude do Espírito Santo, enviado para a terra após a entronização de Jesus. Enviar o Espírito de Deus, amigos, está totalmente alinhado à exaltação de Cristo no trono de Deus. Então, são informações que eu trago para você, para que a gente possa avançar. Vamos voltar à pergunta de João? Quem é digno de abrir o livro? Houve silêncio, João chorou, mas um ancião chegou para João e disse: ei, João, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, alcançou o merecimento para que o livro possa ser aberto. O Cordeiro de Deus alcançou a vitória para que ele pudesse abrir o livro. Como eu disse para você alguns momentos atrás, o conteúdo do livro tem a ver com o propósito de Deus para a condução do plano da salvação que conclui com a volta de Jesus. Então Jesus aqui alcança a vitória, amigos, e no final do livro aqui, do capítulo, há louvor por isso. Os anjos, os anciãos, os céus glorificam a Jesus por esta vitória e por esse merecimento e por se tornar digno de abrir o livro. Então aqui, amigos, Cristo alcançou uma vitória plena que o deu a autoridade para governar e conduzir a história final deste mundo. É isso que nós vemos aqui. Cristo alcançou vitória. É curioso que Cristo é a coluna central do livro do Apocalipse e também do livro de Daniel.
Desde o meu primeiro sermão estou falando para você, olha, Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Desde o começo eu tenho falado para você, olha, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Desde o início, lá em Apocalipse, e passamos ali pelas 7 igrejas, eu disse para você, olha, Jesus Cristo, Ele está no céu, mas Ele está entre nós. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lutas. Ele aqui, segundo João, alcançou a vitória e assumiu o trono de Deus e o controle do mundo. É curioso ainda, amigos, que João aqui, primeiro João vê Jesus e ele vê um leão. Depois João vê um cordeiro que foi morto. Você pergunta, pastor, peraí, leão e cordeiro, ambos aplicados à mesma pessoa? Sim, Jesus Cristo. Mas pastor, como conciliar o cordeiro e o leão? Pastor, como conciliar essas duas imagens que aparentemente são imagens opostas? Eu digo para você que João aqui tinha um propósito ao apresentar Jesus como leão e Jesus como cordeiro. Primeiro, amigos, o leão e o cordeiro, aqui em João, eles são unificados através da violência. É isso mesmo, o cordeiro, porque foi morto, violentado. O leão, pela sua atitude. E se você andar alguns textos à frente, você vai perceber que João aqui em Apocalipse fala uma frase que une muito bem os dois: a ira do cordeiro. Aí você pergunta, pastor, a ira do cordeiro se aplica a Deus? Sim, a ira do cordeiro se aplica a Deus. Amigos, eu sei que nós tentamos fugir desse conceito de ira de Deus, mas nós não temos como fugir, porque esse conceito é bíblico. Você precisa entender uma coisa: a ira do cordeiro, a ira de Deus não tem nada a ver com a nossa ira. A ira de Deus tem a ver com amor. A ira de Deus tem a ver com graça. A ira de Deus vai ser exercida sobre o mundo, porque Deus não aguenta mais te ver sofrer. A ira de Deus vai ser estabelecida porque Deus não aguenta mais te ver sendo escravo do pecado. Então, aqui, claramente, o leão da tribo de Judá, entronizado como Deus, o leão da tribo de Judá, assumindo o seu papel como governante do mundo. Claramente aqui, o leão da tribo de Judá, assumindo o seu papel e tomando o lugar que foi usurpado pelo inimigo. Por isso, Apocalipse capítulo 5 nos ensina, e é por isso que no final do capítulo há louvor, há poder, há glorificação, porque Deus venceu. E ao ser entronizado aqui, é uma prova de sua vitória. Ao ser entronizado aqui e tomar o livro em suas mãos e quebrar os selos que estão sobre o livro, claramente Jesus está dizendo que o controle do mundo até a volta de Jesus está sob as suas mãos. Amigos, isso é fantástico. Um leão, um cordeiro. E ainda para concluir, amigos, eu quero que a minha atenção vá para o cordeiro. O cordeiro de Deus. João viu o leão e depois João viu o cordeiro. Claramente, versículo 6 descreve o cordeiro como tendo sido morto. Versículo 9 dignifica o cordeiro como aquele que foi morto e com o seu sangue resgatou a muitos. Versículo 12 dignifica o cordeiro que foi morto e a ele toda honra e glória por esta atitude. Lembra que eu disse? Eu fico indo e voltando, mas eu preciso fazer isso para que você entenda. Para abrir o livro, para sentar no trono, era preciso ter merecimento. E Jesus Cristo alcançou esse merecimento justamente porque o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo alcançou esse merecimento por causa da sua morte. E amigos, o sacrifício, o sangue é algo muito comum no Antigo e no Novo Testamento. O cordeiro é algo e é uma imagem muito comum no Antigo e no Novo Testamento, ambos apontando para Jesus. Eu sei que não tem lógica esse tipo de sacrifício. Alguém que não merece morrer
por aquele que merece morrer. Eu sei que isso não tem lógica, mas a morte de Cristo, amigos, foi a base para que ele alcançasse a vitória de ser entronizado e tomar o controle do mundo em suas mãos. A morte de Cristo foi a razão que o fez aqui ser glorificado, louvado e adorado. A morte de Cristo, como Cordeiro de Deus, tendo sangue derramado, foi a causa que deu a ele essa vitória, e mais do que isso, a morte de Cristo, e não simplesmente a sua morte, a sua entronização, que é o que nós vemos aqui após a sua ressurreição, nos fortalece cada dia e nos dá a esperança de que esse mundo vai acabar. A morte de Cristo, a sua entronização, ele assumindo o papel de leão, e agora como Cordeiro de Deus, a sua morte claramente nos diz: ei, Deus está no controle, e as coisas nesse mundo vão passar, as coisas nesse mundo vão acabar, o inimigo vai ser vencido. Aliás, o inimigo já foi vencido, o inimigo já foi derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, isso é lindo, isso é emocionante. Isso aqui deve causar em mim e em você uma atitude de louvor, mas muito mais do que uma atitude de louvor, deve causar em nós uma atitude de entrega a esse Deus que venceu e quer nos dar a vitória. Amigos, Jesus, ao morrer na cruz, ao ressuscitar e aqui ser entronizado, Jesus aqui toma em suas mãos, Jesus recupera em suas mãos aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden. É isso que nós vemos aqui no capítulo 5. Isso é lindo. Eu volto ao Apocalipse capítulo 3, verso 21, para a gente concluir. Olha só: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Ele é digno, amigos. Ele é digno. Ele é poderoso. Eu diria que ele já seria digno por ser Deus, mas eu acho que a dignidade de Jesus Cristo vai muito além, porque ele desceu essa terra, morreu, venceu, para me ajudar, não somente a mim, para ajudar a você a ter uma vida de vitórias e também se sentar no trono do Pai, juntamente com Ele. Ele é digno, Ele é digno. Ele deve ser adorado, ele deve ser seguido. Eu quero falar para você que está aí em casa e talvez está com medo de pegar esse vírus. Eu também tenho medo, isso é comum, não estou aqui para te acusar. Mas Jesus Cristo venceu, e Ele quer me tornar, a mim e a você, vitoriosos. Eu não sei se aí do outro lado tem alguém que está sofrendo o luto, perdeu um amigo, perdeu um familiar. Apocalipse 5, ao Jesus ser entronizado, está dizendo para nós: Ele venceu, isso vai passar. Você que está aí em casa, preocupado, sem saber o que vai acontecer com esse mundo, as coisas cada vez piores, e isso está chegando bem perto da gente. Amigos, Jesus Cristo está dizendo: eu venci, eu fui entronizado, e eu vou fazer de você também um vitorioso. Ele é digno, amigos. Cristo venceu, e a sua vitória acaba se tornando a nossa vitória. É só uma questão de tempo. Eu venci, e eu quero também te tornar um vencedor.
Amigos, eu sei que Apocalipse é complexo. Eu aqui tento de alguma forma ir fazendo alguma engenhosidade aqui, construindo um discurso para tentar chegar ao fim. Nós passamos aqui pelo rolo, nós passamos aqui por esse rolo selado, mas o foco do livro está aqui. Jesus Cristo venceu e assumiu o seu papel no controle do mundo, e esse mundo, em outras palavras, vai ser conduzido para o seu fim, e tudo isso vai acabar com a volta de Jesus. O Marcos vai cantar uma música que exalta esse Jesus. O Marcos vai cantar uma música que clareia esta mensagem. O Marcos vai cantar uma música que é tudo que nós lemos aqui e estudamos nessa noite de domingo. Mas lembre-se, Jesus Cristo venceu e Ele quer tornar você um vencedor. Jesus Cristo venceu e Ele quer estar perto de você. Jesus Cristo venceu e o seu desejo é estar junto com você no trono de Deus e tornar você um vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém. O céu por um instante está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se um palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças indomáveis, Jesus. De outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo está agora em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Oh, oh, oh. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória em majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração.
que foi morto, de receber a honra, a glória e o louvor. O reino desse mundo está agora em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Oh, oh, oh. O reino desse mundo está agora em suas mãos. Pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Digno é o Cordeiro que foi morto e assumiu em suas mãos o controle desse mundo. Mais uma vez eu digo, ele venceu e ele quer te tornar vitorioso. O que você precisa fazer? O de sempre, se entregar nas mãos desse Deus e deixar que ele governe a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por deixar a Tua palavra com verdades profundas que visam fortalecer a nossa esperança, fortalecer a nossa fé e nos trazer para mais perto de Ti. Ó Senhor Deus, não tem nada que possamos fazer, a única coisa que podemos de fato produzir em nossa vida é uma entrega a Ti e dignificar o Teu nome como aqueles anciãos e aqueles anjos naquele dia. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui em meio às lutas, em meio às tragédias, em meio aos problemas, mas nós confiamos de que nós venceremos, não pelos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, nós estamos aqui nesse mundo de problemas, tragédias, mas nós cremos de que tudo isso vai passar, porque a ira de Deus, a justiça de Deus vai acabar com o pecado. E é nessas crenças e é nesta fé que nesta noite nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos os nossos problemas, entregamos as nossas finanças, entregamos as nossas famílias, entregamos os nossos negócios, entregamos os nossos pecados e confessamos esses pecados, porque entendemos, Senhor, que a vitória é garantida para aqueles que têm o Senhor como Rei, como governante da nossa vida. Por isso nos entregamos. E Deus, se existe alguém que está titubeando entre entregar e não entregar, que essa pessoa entenda que o único caminho, que a única segurança está em ter o Senhor como Deus na nossa vida. Peço também, Senhor, conforto para aqueles que estão nos assistindo, que precisam de conforto. Peço paz para aqueles que estão atribulados, dê paz a eles. Nós pedimos tudo isso, Senhor, nos méritos alcançados pelo Cordeiro de Deus, que foi morto
No nome dele nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Eu quero dizer para você, o QR Code está aí. Tira foto. Se você é adventista ou não, você é membro, você não é membro, tire foto, aponte seu celular para esse QR Code. E nós queremos te ajudar, nós queremos orar, nós queremos oferecer algo para você. Eu até coloquei aí o link nas mensagens do Facebook, vou colocar logo mais no YouTube. Clique, como que nós podemos te ajudar. Que Deus te abençoe. Sábado nos encontramos 10 da manhã e domingo que vem 19h30 com mais um estudo, especificamente os selos de Deus. Que Deus os abençoe, uma boa semana a todos. Se cuidem. Se chegar a sua vez de vacinar, vacine. Que Deus te abençoe.